Olá, muito boa tarde. Neste final de semana olhamos a liturgia do domingo e o desafio que nos chega através dos textos bíblicos sugeridos para esse dia. Para nos ajudar neste itinerário de análise, temos entre nós o cônego José Moraes Paulos, é o presidente do Instituto Superior de Teologia de Évora. Está também connosco o padre Luís Leal, pároco na Amenchoeira, em Lisboa, também o diretor do Serviço Nacional de Acólitos. Ambos, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Começava por si, cônego José Moraes. Estamos a falar, vamos analisar a liturgia deste quarto domingo do tempo comum. Podemos falar de um Deus que se manifesta ao homem, que vem ao seu encontro e que não o quer deixar mergulhado nos esquemas de egoísmo e de morte. Um Deus atento. Com certeza, nós escutamos este trecho do Evangelho de Marcos, que se enquadra na chamada Jornada de Cafarnaum. Nós escutámos no domingo passado o chamamento dos primeiros discípulos. Imediatamente a seguir, Jesus vai à sinagoga, depois vai à casa de Simão Pedro e lá cura a sogra do Simão. Depois atende toda a gente que acorre a ele às portas da cidade e de manhãzinha levanta-se muito cedo e vai fazer oração. Tudo isto é integrado numa jornada. E o Evangelho que escutamos neste domingo relata este acontecimento da sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus prega. Não se diz nada sobre o conteúdo da pregação de Jesus, mas disse muito sobre a reação dos destinatários e, concretamente, com a maravilha que as pessoas encontram em Jesus, dizendo que ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas. Já lá iremos escutar então esse trecho. Padre Luís Leal, o que é que gostaria de destacar, assim, como pano de fundo para este quarto domingo do tempo comum? Creio que algo que é, de certa forma, transversal a todas estas leituras, a nível pastoral e da vivência cristã, é este encontro com Cristo, que leva a uma mudança de vida, mas também com esta autoridade que é reconhecida em Jesus, que de certa forma tem a ver com não apenas no falar, mas no agir, ou seja, esta consonância entre aquilo que dizemos, que pregamos, que acreditamos intelectualmente e no coração, mas que isso depois traduza em atos concretos na nossa vida concreta. Como, por exemplo, no serviço de acólitos, o acólito é aquele que serve no altar, mas depois não pode ser alguém que não serve depois no seu dia-a-dia, em casa, na escola, com os amigos. Ou seja, esta sintonia entre aquilo que se realiza num local, ou que se celebra no local, e depois a vida concreta e prática. Muito bem, vamos então avançar na análise destes textos propostos pela liturgia, escutando então este Evangelho de Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu-o, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade, que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe." E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Cônego José Moraes, esta passagem de Marcos, aqui a reação surpreendente das pessoas perante uma ação de Cristo que deixa todos estupefactos. É realmente este marcar a diferença, alguém que surpreende, não é? Que traz em si uma mensagem de novidade e que se impõe aqui num gesto de alguma espetacularidade. A autoridade não é propriamente pelo ensino, como
O texto não diz nada sobre o que é que Jesus disse, certamente, que anunciou a boa nova do reino de Deus e convidou ao arrependimento, porque o tempo estava próximo. Mas o que caracteriza esta ação de Jesus não é tanto o ensino, mas é a obra, aquilo que ele faz. E, de facto, isto tudo passa-se na sinagoga, onde muitos ensinavam. E onde até, no espaço religioso dos judeus, se encontra aquele homem com espírito impuro. E é precisamente a ação de Jesus relativamente à expulsão desse espírito impuro que faz com que todas as pessoas fiquem maravilhadas. É no próprio espaço e num dia de sábado na sinagoga, no espaço religioso, que se encontra esta oposição a Jesus, este adversário de Jesus, e por isso a ação de Jesus suscita esta maravilha entre os assistentes. Para Luís Leal, a expulsão deste espírito impuro que nos remete assim para um imaginário quase dos filmes. Mas este espírito impuro, de alguma forma, pode habitar cada um de nós, não é? De certa forma, pegando também nas palavras que o Sr. Cónigo José Moraes dizia, esta realidade acontece nas nossas comunidades. Claro que não temos, por norma, nenhum endemoniado assim de repente precisa de um exorcismo assim de primeiro grau, mas esta oposição a Cristo muitas vezes é o que encontramos nas nossas comunidades e esta incapacidade até de testemunhar, e por isso todos nós, padres, catequistas, acólitos, especialmente aqueles que temos responsabilidades nas comunidades, temos esta missão, como qualquer cristão, aliás, de aquilo que anunciamos e professamos, depois o vivermos. E esse é o grande testemunho que dá autoridade. Não ser só um bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz, mas faz o que dizes. E este confronto vejo também um bocadinho, até pegando nos domingos que passaram, enquanto aqui há o reconhecimento de Cristo, tu és o Filho de Deus, que tens a ver connosco, vieste para nos perder, ou seja, esta oposição a Cristo, porque reconhecer Cristo implica duas coisas: ou rejeitá-lo, ou mudarmos nós. Aqui, este quis rejeitar, porque obrigava-o a desinstalar do seu comodismo, da sua vida, o que acontece com muitos de nós cristãos. Ao passo que, por exemplo, nos domingos passados, vimos Pedro que mudou de nome, ou seja, este sentido também de mudar quase até de identidade e de vida. No domingo passado, deixaram de ser pescadores de peixe para passarem a ser pescadores de homens. Ou seja, esta mudança neste confronto com Cristo. Se nos confrontamos com Ele, se o reconhecemos como verdadeiro Filho de Deus, implica uma mudança radical da nossa vida. E é essa, muitas vezes, a dificuldade que temos e que toda a comunidade, a começar por nós, claro, párocos, ajudar as comunidades a ter este encontro e a não o rejeitar. Porque esta rejeição muitas vezes acontece de formas muito simuladas. Com a nossa sociedade é fácil permanecermos na indiferença, no comodismo. É-nos introduzido conceitos na vida social e cultural em que qual é o mal, qual é o problema de ser assim. Quando nos deixamos levar pelos critérios do mundo, exatamente, não é? Mais e disso, levados pela esta temporalidade das coisas. E não coisas. nos deixa, ou seja, reconhecemos Jesus, está bem, mas ele que fica lá sossegado e não nos chateia muito. Um bocadinho como faz neste episódio. Cónigo José Moraes, estamos aqui a analisar o Evangelho, é um texto bíblico, é presidente do Instituto Superior de Teologia de Évora, onde se preparam, fazem a sua formação académica os futuros sacerdotes, mas há também uma ligação muito forte deste Instituto em Évora com as comunidades cristãs, a nível da formação cristã de adultos. Também como é que ali, no Alentejo, no caso na Arquidiocese de Évora, se trabalha esta valorização que ao fim e ao cabo estamos aqui a fazer dos textos sagrados, se trabalha ali com a colaboração do Instituto Superior de Teologia, esta sensibilidade aos textos bíblicos nas comunidades cristãs?
Sim, o Instituto Superior de Teologia de Évora também existe para a formação dos leigos. E nós, ao longo destes 40 anos de existência, celebramos este ano os 40 anos, nós sempre proporcionamos também cursos para a formação, cursos de formação dos leigos, onde naturalmente a componente bíblica sobressai. Além disso, para além desses cursos que nós fazemos não apenas em Évora, mas também noutras paróquias, noutras cidades da Diocese, nós também temos grupos de adultos que refletem sobre temas que nós elaboramos e sempre a partir do tema geral do ano pastoral. E no desenvolvimento desses temas temos sempre os textos bíblicos. Desde há alguns anos para cá optámos pelo método da Lectio Divina e não há tema nenhum que se desenvolva nos grupos paroquiais de adultos, que temos vários, as paróquias normalmente quase todas têm grupos de adultos, e parte-se sempre do texto bíblico. Naturalmente que aqueles que elaboram os temas têm esse cuidado e desta forma também o conhecimento da Sagrada Escritura se desenvolve. A cultura bíblica, ou a falta dela, pergunto eu, entende que continua a ser uma fragilidade nas nossas comunidades cristãs? Porventura, mas também não podemos ter a ambição de que todos os nossos leigos sejam especialistas em Sagrada Escritura. Eu penso que o contacto direto com os textos, os subsídios que lhes são fornecidos para a leitura e a meditação dos textos, eu creio que têm contribuído imenso para que as pessoas tenham desenvolvido precisamente este conhecimento bíblico. Além do mais, nós também olhamos para a catequese, mesmo desde a infância e da adolescência, e para outros níveis da catequese, onde o aprofundamento da Sagrada Escritura está sempre presente e isto é um dado que nós não podemos esquecer. Muito bem. Vamos avançar então para a análise da primeira leitura, retirada do Deuteronómio. Já lá iremos ao Padre Luís Leal para fazer a atualização desta proposta, mas pedi-lhe assim a Cônego José Moraes que nos fizesse um bocadinho o enquadramento bíblico desta passagem. O texto da primeira leitura deste domingo é do livro do Deuteronómio, situa-se mais ou menos no meio do livro, está mesmo no centro até do chamado Código Deuteronómico. E está neste contexto, Moisés sozinho não pode tratar de todas as coisas que dizem respeito à orientação e ao governo do povo. E por isso tem que dividir tarefas. E ao dividir tarefas também fala-se da profecia. Quem é que é profeta aqui no meio de nós? E é dito precisamente que Deus suscitará um profeta como Moisés, que porá as palavras na sua boca. Esta relação da profecia com Moisés é interessante, porque de algum modo também diz que a profecia está ligada à lei. E Moisés, como sabemos, é o condutor e o legislador de Israel. E, portanto, é de certa forma também para dizer que a profecia não é arbitrária, tem uma referência e está sujeita à lei e, portanto, quando depois na história de Israel muitos se afirmaram como profetas e houve inclusivamente falsos profetas, é para dizer aquilo que se refere, aquilo que está controlado, digamos assim, pela lei e por Moisés, é a autêntica profecia. É mais ou menos este o contexto da primeira leitura. Para Luís Leal, quem é, afinal, o profeta também, aqui esta figura importante que Moisés anuncia, que virá, mas acaba por ser assim um dinamizador da própria comunidade, não é? É porque, primeiro, é este aspecto curioso, que farei surgir do meio de ti. Ou seja, o profeta não é alguém que veio de fora ou que veio da lua ou o que quer que seja. Ou seja, é alguém da comunidade que não que se destaca acima de tudo, mas porque é escolhido por Deus. E alguém que se deixa escolher por Deus também. E que é alguém que escuta a palavra e procura transmitir essa mesma palavra. Não a sua palavra, mas a palavra de Deus. Com também os próprios critérios próprios da lei, mas também da própria palavra de Deus. Não alguém que se anuncia a si próprio aquilo que acha, aquilo que eu acho, mas aquilo que Deus acha, aquilo que Deus quer. Mas para isso é preciso ser alguém que escute, que esteja.
também dentro da própria palavra de Deus. E nesse sentido, um bocadinho neste dinamismo da própria Lectio Divina, que é importante para a minha vida, não é apenas aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer em mim. E neste sentido, a própria questão vocacional que devemos colocar cada vez mais nas nossas comunidades, nos grupos de acolhos, mas nas próprias comunidades, aquilo que Deus quer. Para isso preciso de escutar, para o poder anunciar. E o ser um bom profeta é isso, ou seja, alguém que escuta e que anuncia aquilo que escutou. E como é que se trabalha esta escuta dos profetas na paróquia da Amasbeira? Esta recepção da palavra ali naquela comunidade paroquial? Através de vários dinamismos, quer dos grupos da catequese, quer também em alguns grupos de pessoas mais velhas, por exemplo, no apostolado de oração. A Irmandade que está a ressurgir agora um bocadinho, a Irmandade que já plurissecular, mas também num grupo que foi surgindo quase espontaneamente de jovens adultos, na casa dos 30 anos, alguns já casados, com filhos, outros a casar ou ainda descobrir o seu projeto de vida, e que vai sendo refletido depois no seu dia-a-dia esta questão do ter fé. O grupo chama-se Basta Ter Fé, no sentido que quase o despojamento das coisas, vamos refletir a fé. A fé é a partir também da palavra de Deus e desta escuta da palavra de Deus, como ela é transmitida. Muito bem, avançamos então para a segunda leitura da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, com José Moraes, o apóstolo aqui a referir as opções de vida, ao fim e ao cabo, quase uma opção vocacional entre aqueles que se casam, os que não se casam. Parece haver aqui uma predileção pelo celibato. Que leitura, ou como é que enquadramos estas palavras de Paulo? Também este texto segue imediatamente a segunda leitura do domingo passado. E nós recordamos como Paulo lembrava que o tempo era breve e que o cenário deste mundo era passageiro. E daí também que este critério também sirva para ele valorizar o estado de vida das pessoas. Ele emite uma opinião pessoal. É claro que Paulo não impõe nada a ninguém, nem faz doutrina propriamente, ele diz aquilo que lhe parece. Aquilo que lhe parece mais conveniente. E para ele o que lhe parece mais conveniente é que cada um continue no estado de vida em que estava quando abraçou a fé. E depois faz considerações sobre os casados, os solteiros, sobre os viúvos, as viúvas, e naturalmente que nestas considerações ele valoriza particularmente o estado celibatário. Porquê? Porque está mais disponível para as coisas do Senhor. E ele dá esta razão. E por isso mesmo deve ser interpretado assim, neste princípio. Estar mais disponível para as coisas do Senhor, embora ele não desvalorize de maneira alguma qualquer dos outros estados de vida. Luís Leal, esta disponibilidade acaba por ser o eixo do funcionamento do cristão, não é? Ele tem que estar permanentemente disponível, independentemente da sua condição de vida. Claro. O celibato aqui não é tanto visto como é melhor do que o matrimónio, mas há aqui uma clara valorização do celibato e desta disponibilidade. Disponibilidade para Deus e disponibilidade para a comunidade. Se calhar algo que nos dias de hoje nós temos que redescobrir um bocadinho. Esta era a opinião de Paulo, ele deu claramente também, é a minha opinião. Mas é algo também que temos nas próprias comunidades redescobrir a importância do celibato. Às vezes olhamos, mesmo nas comunidades, como o celibato algo quase sem jeito, especialmente nos dias de hoje, mas não, é algo que é muito importante por causa desta disponibilidade. Não quer dizer que um casal não deve ter, aliás, o próprio matrimónio, é isso mesmo, esta disponibilidade para Deus através do amor dentro do casal. Por isso, é também uma vocação. Não é apenas juntar os trapinhos porque não há outra solução. Não, é uma vocação e deve ser entendido cada vez mais também como uma vocação cristã, uma verdadeira vocação cristã. Este chamamento da entrega mútua do homem com a mulher
para, dessa forma, serem expressão do amor de Deus. Por outra forma, também, o celibato como esta expressão deste amor de Deus que se entrega a todos, que se dá a todos, que está disponível a todos. São Paulo usa muito esta dicotomia entre o homem ou a mulher casados, está a balançar entre esta disponibilidade para Deus ou para a mulher ou para o marido, e por isso se arranja para a mulher ou para o marido, ou então prepara o seu coração para Deus. Será que podíamos ter hoje, se Paulo escrevesse hoje esta passagem, ele a sugerir que os padres não perdessem tanto tempo com os santos paroquiais ou não se envolvessem como gestores e administradores desses santos para terem mais disponibilidade para o Senhor? Também seria, talvez fosse um dos pontos que nós temos que, se calhar, pegando um bocadinho repartir mais as tarefas como Moisés o fez a nível da profecia, também é essa missão, e como surgem também os diáconos na Igreja, também nesta distribuição de tarefas, e o Concílio do Vaticano II também fala muito nisto, ou seja, a missão da Igreja não se esgota numa pessoa, num clérigo, é repartido toda essa missão por toda a comunidade. Muito bem, Padre Luís Leal, Cônego José Moraes Paulos, obrigado por terem estado hoje aqui no programa Eclésia e analisado estes desafios que nos são lançados pela liturgia deste próximo domingo. Muito obrigado. Ficam então estes contributos para uma melhor compreensão das leituras sugeridas pela liturgia do quarto domingo do Tempo Comum. Antes do final, só recordar que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.